Quando nós nos assentamos aos pés dele para aprender, ele nos levanta para ensinar. Quando nós nos assentamos aos pés dele para sermos servidos, ele nos levanta então para servirmos a quem é dele. E querido, a gente vai percebendo que cada vez menos as pessoas têm o interesse de servir a igreja. Quando eu falo servir a igreja, refiro-me a servir ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E isso diz algo para cada um de nós. Quanto menos desejo, eu disse o quê? Quanto menos desejo houver em você para servir o corpo de Cristo, que é a sua igreja, isso demonstra que menos você está aos pés de Jesus. Ou não? Porque quanto mais nós estamos com Ele, mais nós queremos fazer para Ele. Ou não? Não é assim. É o contrário. Quanto mais energia você recebe, mais... Quanto mais saudável você se encontra, mais doente você fica. Quanto mais Ele alimenta você, mais suprimento você tem a dar para as pessoas. Mais você tem a oferecer para as pessoas. Quando nós vemos um povo que cada vez menos quer servir ao Senhor, isso mostra algo para nós. Esse povo tem estado cada vez menos aos pés dele. Quando o seu desejo, o meu desejo, o nosso desejo, não é mais cooperarmos. O que é cooperar? Não é você sozinho, é você com ele fazendo alguma coisa. Quando nós não queremos mais cooperar com a igreja, com o corpo de Cristo, isso mostra claramente que nós abandonamos os pés do Senhor. Então nós vemos as pessoas cada vez mais abrindo mão, são chamadas para fazer. Eu não sirvo você com o que eu sou, eu sirvo você com aquilo que eu recebi dele. Porque se eu for te servir com aquilo que eu meramente sou, eu vou dar só porcaria para você. Eu vou dar só fruto da sabedoria humana para você. Eu vou dar para você aquilo que eu acho, que eu penso, que eu supostamente acredito, e isso não edifica você. Isso não fortalece você. Isso não te faz crescer na fé. Isso não te faz amadurecer. Por isso que se requer de mim é o quê? Que eu me assente aos pés de Jesus. Aprenda dele e então a partir dele eu possa ensinar aquilo que eu aprendi. Irmão, eu fico tão empolgado, eu disse o quê? Eu fico tão empolgado quando eu recebo algo dele para poder te dar. Sabe qual é o meu desejo? Quando eu recebo algo dele? Te entregar aquilo. É o meu desejo. Por quê? Porque eu sei que eu recebi algo dele e eu sei que você precisa daquilo também. Mas qual é o caminho que nós fazemos? É o caminho inverso. Eu quero tocar menos, eu quero servir menos, eu quero pregar menos, eu quero honrar menos, eu quero abençoar menos, eu quero sempre menos. Irmão, o caminho de vida com Cristo não é menos, é mais. Você sim diminui, mas ele cresce. Quando ele cresce, mais de você aparece para ele. Mais de você quer trabalhar para ele. Mais de você quer se entregar para ele. Paulo disse assim, olha, eu me deixarei gastar e me deixarei desgastar em prol do corpo de Cristo. Veja, Paulo não fez um caminho que muitos de nós estamos fazendo, que é um caminho de desfalecer. O caminho que Paulo fez é o oposto. Paulo falou assim, olha, eu me gasto e me deixarei desgastar por causa do corpo de Cristo. O que significa isso? O que isso diz para nós? Significa que Paulo vivia assentado aos pés de Jesus. Quanto mais nós estamos com Jesus, mais nós nos gastamos e nos deixamos desgastar por Ele. Alguém está entendendo? Então, se você menos quer servi-lo, é sinal de que menos você tem estado com Ele. Irmão, essa equação não falha, ela não mente, é impossível essa equação mentir. Não existe uma... Você sabe o que é conjectura?
É de comer de passar no cabelo. Deixa eu mudar isso aqui. Não existe um talvez. A equação, ela é exata. Quanto mais você está com ele, mais você quer fazer para ele. Quanto menos você quer fazer para ele, significa que menos você tem estado com ele. Essa equação, ela é exata. Você está querendo conforme os dias passam? Se você está querendo servir mais ao Senhor e ao corpo dele, sinal de que você tem se assentado aos pés dele. Se não, é sinal de que você está longe dos pés dele. Porque Paulo disse, eu me gasto e me deixarei desgastar em prol do corpo dele. Amém ou não, irmão? Bom, já tomei tempo demais, vamos para a palavra. Provérbios, capítulo 1, do verso 20 ao 33, diz assim. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Olha o discurso dela, da sabedoria. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão... E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abatesse sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês que rejeitaram a sabedoria, que negaram a dar ouvidos a mim, não está no texto, mas é exatamente isso que a sabedoria está dizendo aqui. Então vocês me chamarão, mas não responderei. E procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Vocês comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Posso ouvir um amém? Deixa eu tomar minha água aqui como sempre. Nós sabemos que toda Bíblia, ela é preciosa, pura e fiel. Amém? A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é comprovadamente pura. Se nós quisermos o conselho para a vida, repita isso comigo, conselho para a vida. É preciso nós observarmos toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, a todas as chaves para abrir todas as portas da nossa vida. Durante esse mês, no entanto, nós vamos falar em específico dentro do livro de Provérbios. Vocês lembram de dizer isso? Quantos aqui estão lendo o livro? Imaginava mesmo. O seu erro começa aí, através da sua desobediência. O seu erro começa exatamente naquilo que nós lemos aqui. Por você não dar ouvido à sabedoria, quando você clamar, você não vai ser ouvido. Já há alguns dias eu tenho dito, nós vamos durante esse mês meditar no livro de Provérbios. E eu pergunto para você, quem está lendo? E você evidentemente deixa claro que você não está lendo. Ou está? Vou perguntar de novo, alguém está lendo aqui? Não há, irmão, como nós sermos bem-sucedidos se nós não ouvimos a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor não é somente
Ele falar diretamente com você. Ouvir a voz do Senhor é ouvir quem Ele usa para falar com você. E quando você tem uma instrução clara de Deus a seguir, a obedecer, e você não cumpre isso, você está diretamente se negando em ouvir aquilo que Deus está querendo te falar. Veja, nós temos 2 cultos na semana, não é isso? Eu disse o quê? Nós vamos tirar um culto para falar a respeito de outras coisas, e um culto nós vamos falar o quê? A respeito do livro de Provérbios. Esse aqui, querido, é um dos livros que eu mais li na Bíblia. Se eu pudesse dizer assim que eu tenho um livro preferido, entre aspas, seria o livro de Provérbios. Mas como eu disse para você, toda a Bíblia contém o conselho de Deus para nós. Contém aquilo que nós precisamos para essa vida. Só que eu quero compartilhar algo com você nessa noite que aconteceu com o autor desse livro, que também aconteceu comigo, que eu acredito que Deus também quer que aconteça com você. Salomão teve uma experiência muito particular com Deus. Na verdade, as 2 únicas vezes que Deus aparece a Salomão, Salomão fez algo muito específico para Deus. Eu creio que Deus quer nos dar experiências como a que Salomão teve. E aqui no livro de Provérbios, nós encontramos nos fatos narrados os segredos para a vida, ou chaves, se assim nós quisermos chamar. E não há para nós apenas uma direção em específico, há para nós literalmente tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Se nós dermos atenção àquilo que está escrito aqui no livro de Provérbios, nós vamos encontrar chaves para todas as áreas da nossa vida. Nós vamos encontrar segredos para desbloquear qualquer área do nosso ser. Porque a sabedoria é isso. A sabedoria é aquilo que nos habilita para viver essa vida. Amém? Se você começar a ler o livro de Provérbios, você vai ver que há instrução para tudo que você imagine. Para tudo que você imagine, você vai encontrar instrução dentro do livro de Provérbios. Pega o que hoje, vai no livro de Provérbios, você encontra. Pega o que você vai precisar para amanhã, vai no livro de Provérbios, você encontra. Pega o que você vai precisar daqui 1 ano, vai no livro de Provérbios, você encontra. Pega esse problema na área tal da sua vida, vai no livro de Provérbios que você encontra. Pega aquele outro problema, vai no livro de Provérbios que você encontra. Porque a sabedoria é a chave para a vida. Repita isso comigo, sabedoria é a chave para a vida. Você sabe, um dia Salomão ele teve um encontro com o Senhor por meio de um sonho. Você já leu isso na Bíblia? Lá em 1 Reis. Eu vou ler essa passagem daqui a pouco, mas apenas um versículo dela. Um dia Salomão, ele tem um sonho, e nesse sonho o Senhor se apresenta para ele. E o que Deus faz nesse sonho com Salomão? Deus pergunta para ele assim, pede o que você quer que eu te dê. Já leu isso na Bíblia? Já leu? Salomão havia acabado de sacrificar. Ele fez um enorme sacrifício. Milhares de animais Salomão sacrificou. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso porque nos ensina algo. Então, naquela noite, Deus vem, aparece para Salomão e diz para ele, pede o que você quer que eu te dê. Qual foi o pedido de Salomão? Salomão, obviamente, ele pede a capacidade de ser entendido, de receber entendimento, para que então ele pudesse julgar retamente, justamente, corretamente o povo do Senhor. Ou em outras palavras, ele pede sabedoria a Deus. Você precisa de sabedoria, irmão? Peça a Deus. 1 Reis, capítulo 3, verso 9, diz aqui, vou ler para você o pedido de Salomão. Salomão falando com Deus, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque é este teu grande povo. Deixa eu te mostrar algo interessante aqui. Quando Salomão faz esse pedido aqui para Deus, Salomão não está pedindo sabedoria aleatoriamente. Não era um pedido qualquer. Se Deus aparecesse para você na mesma configuração que ele apareceu para Salomão, o que você pediria?
Às vezes a gente imagina Deus como o gênio da lâmpada, né? Aqui pode parecer que Deus foi o gênio da lâmpada. Não, mas Deus apareceu porque Salomão ofereceu algo para ele. E quando Deus pergunta a Salomão o que ele queria, o que Salomão pede não era por um acaso. Não era tipo assim, ó, aleatório ou coisa qualquer. Não é tipo eu virando para você e falar assim, irmão, o que você quer que eu faça para você? Aí você vai parar para pensar, deixa eu ver, o que eu vou pedir? O pastor me ofereceu algo. Eu acho que eu posso pedir isso aqui. Não, eu acho que eu posso pedir aquilo ali. Não, eu acho que eu vou pedir isso aqui. Salomão não fez isso. Quando Deus aparece para ele, Salomão já sabia o que deveria pedir. Eu vou mostrar para você que Salomão pediu sabedoria, não foi por um acaso, não foi assim à toa. Salomão teve aquele entendimento construído dentro de si antes. E eu vou te mostrar. Salomão, então, ele não pede sabedoria aleatoriamente, o pedido dele estava fundamentado naquilo que ele ouviu a vida toda do seu pai Davi lhe falar. Por que Salomão pede um coração entendido? Porque desde a sua infância, ele ouvia Davi falar para ele que era necessário ele pedir sabedoria a Deus. Que se tinha uma coisa que ele tinha que buscar era sabedoria. Olha o que Salomão vai dizer no capítulo 4, verso 3 até o verso 5. Olha a base do pedido de Salomão de sabedoria a Deus. Ele diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, o meu pai me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das palavras, das minhas palavras, nem delas se afaste. Veja, a base do pedido de Salomão foi lançada dentro dele quando ele era pequeno. Então, quando Deus aparece para Salomão com aquele pedido, com aquele desejo, Salomão, pede o que você quer que eu te dê. Salomão já tinha a ideia construída dentro dele. Porque desde pequeno ele ouvia o seu pai falando: busque sabedoria. Busque entendimento. O que aconteceu com Salomão? No momento crucial, quando Deus aparece, então Salomão sabia o que ele tinha que pedir. Ele sabia exatamente a coisa que lhe era necessário naquele momento. Não foi como se um gênio da lâmpada o tivesse aparecido e feito a ele um pedido qualquer. O que motivou Salomão a pedir o que pediu foi o que ele ouviu de seu pai. E ele ouviu de seu pai: não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Então, quando chegou a hora, ele se lembrou exatamente daquilo que ele ouviu. Isso aqui ensina algo para os pais. Para os que são pais e para aqueles que ainda vão ser. Porque o quanto antes os pais puderem fundamentar a verdade no coração dos seus filhos, quando chegar um momento crucial na vida deles, eles saberão exatamente o que pedir. Esse é o problema de muitos pais. Eles não constroem no coração da criança a base daquilo que elas pediam. Por isso, querido, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Os pais têm a responsabilidade de fazer o quê? De construir no interior da criança a ideia correta, o fundamento correto. Foi o que aconteceu com Salomão. Foi por isso que quando Deus apareceu, ele pediu sabedoria, porque aquilo já havia sido construído dentro dele. Você está entendendo? Então, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando chegar o momento certo, ela saiba se nortear pela coisa certa. O que é se desviar? Irmão, se desviar é perder o caminho. Se desviar é você ir para uma outra direção, você perdeu o norte. Agora veja isso. Quando Salomão pede sabedoria a Deus, qual era o intuito dele? Era guiar o povo do Senhor naquilo que era justo e correto. Era dar uma direção correta para o povo do Senhor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa ter a base de você, para que então você saiba pedir aquilo que você precisa. Para que então você saiba, querido, tirar de dentro de você, nos seus pedidos, nas suas orações, naquilo que você apresenta perante o Senhor, uma base correta para que então Ele possa atender você.
Daqui a pouco eu vou ler para você aquela passagem que Jesus disse assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês permanecerem nas minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pedir e vocês vão ser atendidos. Por quê? Porque existe uma base dentro de você e quando você pede baseado nisso, você recebe. Amém ou não? Escute isso, nós não sabemos pedir como convém, porque nos falta uma base sólida e que realmente importa para pedirmos. Deixa eu ensinar algo para você aqui. Quantos aqui já falam em outras línguas? Quer sabedoria? Quem quer sabedoria? A oração em línguas é algo que vai te ajudar a receber sabedoria. Se eu e você orarmos em outras línguas, vamos nos tornar pessoas mais sábias. Agora é hora de você dizer amém, pastor. Será que você está orando, irmão, para receber sabedoria? Porque, querido, a oração em outras línguas é a sabedoria de Deus em mistérios. A Bíblia diz que o que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Ninguém o entende, mas em espírito ele fala mistérios. O que são esses mistérios? É a sabedoria de Deus que está oculta. É o que Deus não só falou na sua palavra, mas o que Deus tem para você que ainda não te foi revelado. Quando você fala em línguas, você está recebendo sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém? Em Romanos 8, 26, diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a minha vontade. Segundo a vontade de quem? Segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus carrega o que dele para você? Diga, a sabedoria de Deus em mistério para mim. Amém? Quando nós oramos em línguas, irmão, o Espírito nunca vai orar fora da sabedoria de Deus. Ele sempre vai orar para nós aquilo que é a vontade de Deus. Mas veja, a sabedoria, ela é construída em cima da oração em línguas, mas também é construída em cima da palavra. Salomão não falava em línguas, não falava? Não. Salomão não orava em línguas, mas ele teve a palavra construída dentro dele. Então veja, nós temos várias formas, irmão, de alcançar a sabedoria. Quem aqui precisa de sabedoria? Orar em línguas é uma delas. Ter a palavra construída dentro de você é outra delas. Tiago precisa de sabedoria, peça a Deus. Outra forma de receber sabedoria. Veja, querido, que nós temos meios para nos tornarmos pessoas sábias. Você quer viver bem? Quando eu falo de viver bem, é viver segundo o que Deus deseja. Nós precisamos de sabedoria para a vida. Repita isso comigo, sabedoria para a vida. Irmão, você não sabe viver, até que Deus te ensine como. Ou você acha que você sabe viver? A nossa vida está um caos e virar de cabeça para baixo, é porque nós não estamos sabendo viver. Porque quem sabe viver com a sabedoria de Deus, vai viver bem. E quando eu falo de viver bem, irmão, eu não estou falando de viver bem no sentido financeiro, unicamente. Eu estou falando de viver bem ao modo de Deus, como Deus espera, como Deus requer de nós. Nos ensinando, querido, a dar as respostas corretas. Nos ensinando a pensar do jeito certo, a falar a coisa certa, a nos comportarmos do jeito certo. A sabedoria vai fazer pessoas habilitadas para vivermos essa vida. Posso ouvir um amém? A base sólida para pedirmos coisas é a palavra de Deus, irmão. Olha, escute. Era isso que Salomão tinha quando pediu para Deus algo. Ou quando Deus aparece para ele, ele tinha uma base sólida dentro dele, porque ele recebeu do seu pai. O que você está recebendo do seu pai? De uma coisa eu sei, se você está recebendo algo dele, você está recebendo algo sólido, e quando você pedir em cima disso, ele vai ter prazer em te atender. Irmão, o caráter de Deus, eu disse o quê? O caráter de Deus é abençoar pessoas. Você podia ter dado um amém mais empolgado, irmão. O caráter de Deus é abençoar pessoas, amém? Só que nada, eu disse o quê? Nada vai alegrar mais o coração de Deus do que quando você pede baseado na palavra dele. Segundo a vontade dele, mas como que você vai pedir segundo a vontade dele se você não tem a base construída dentro de você para fazer seus pedidos?
Tiago vai falar sobre isso, querido. Tiago vai falar de um povo que pede, mas não recebe. Por quê? Porque o que está construído dentro deles está errado. A base construída dentro deles está comprometida. Então Salomão vai e pede algo a Deus, e isso agrada a Deus. Irmão, os pedidos que agradam a Deus, Deus vai atender. Eu te garanto, se algo em nós agrada ao Senhor, Ele tem prazer em nos atender. Tiago vai dizer que se alguém necessita de sabedoria, ele deve pedir a Deus que a todos dá. Só que Tiago também diz que há pessoas que pedem coisas e não recebem porque pedem mal. A palavra de Deus é má? Ela é comprovadamente pura e fiel e verdadeira. A palavra de Deus é boa. Amém? Mas Tiago diz que tem gente que pede e não recebe porque pede mal. Se pede mal, o que está construído dentro do indivíduo? Outra coisa que não é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está construída dentro de nós, vamos pedir e vamos ser atendidos. É o que Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês. E aí Tiago vai dizer: não pedem, não recebem por quê? Porque pedem mal para esbanjar em seus próprios prazeres. Eles pedem porque eles querem satisfazer os seus próprios anseios. Eles pedem porque são egoístas. Eles pedem porque eles querem apenas para si. Eles pedem porque eles se importam. Aquilo que lhes interessa é só isso que eles querem. Eles não têm prazer na minha verdade. Eles até vêm para mim, pedem algo, mas tudo que eles querem é só para si mesmos. Pastor, mas você acabou de dizer que o caráter de Deus é abençoar pessoas. Então, como pode pessoas pedirem coisas a Ele e não receber? Essa é uma pergunta fácil com uma resposta fácil. Deus abençoa segundo o seu querer e não segundo tudo o que queremos. Nem tudo que você quer e pede, você vai ser atendido. Por quê? Porque nem tudo que você pede está baseado na palavra. Porque nem tudo que você pede está de acordo com a vontade dele. Porque nem tudo que você pede é segundo o coração dele. Você entende isso? Agora vamos ver o contraste. Salomão pediu algo não em benefício apenas de si mesmo. E Tiago vai falar, tem gente que pede não em si mesmo. Quando Salomão pede sabedoria, ele está pedindo em benefício dos outros. Não foi isso que nós lemos aqui? 1 Reis. Dá um coração entendido para o teu servo, para que ele possa julgar prudentemente o seu povo. Veja que aqui Salomão faz um pedido não para si meramente, mas para o povo, para os outros. E o que diz o texto? Se você continuar lendo, que aquele pedido agradou a Deus. Veja, o intuito de Salomão era julgar o povo do Senhor corretamente. Sabedoria, querido, é algo que vai além do alegrar você, vai alegrar a Deus. Quer sabedoria? Quem quer? Quando você procura por isso, você alegra o coração de Deus, irmão. Porque Deus vai te dar sabedoria não só para você viver, mas Deus vai te dar sabedoria para que você possa abençoar outras pessoas. Sabedoria não é algo que... Sabedoria é algo que outras pessoas podem desfrutar através de mim. Quanto mais sábio você se tornar, mais você vai poder abençoar pessoas. Quanto mais sábio você for, mais você vai ajudar na resolução do problema de pessoas. Sabe o que as empresas precisam? De pessoas sábias, com a sabedoria de Deus, para resolver os seus problemas. Sabe o que a sua casa precisa? De pessoas sábias, para que elas sejam edificadas debaixo da instrução do Senhor. Esse mundo precisa da sabedoria de Deus, irmão, e ela está pronta e preparada, esperando por você. Mas nós lemos aqui o texto inicial. Será que nós estamos dando ouvido à sabedoria? Porque ela está nas praças públicas, nas ruas. O que significa isso? Significa que Deus está clamando, a sabedoria está clamando: me ouçam, deem ouvidos a mim. Mas quem está dando ouvido a ela? Quem está ouvindo o que ela está dizendo? Uma das coisas, querido, que eu entendo é que ser sábio não é pensar apenas em si mesmo.
No dia em que nós pararmos de pensar um pouco em nós e começarmos a pedir algo que visa o outro, então nós vamos começar a receber coisas do Senhor que nós nunca imaginamos que poderíamos receber. Eu vou dizer isso de novo. No dia em que nós pararmos de pensar um pouco em nós, porque muitas das coisas que nós não recebemos é porque pensamos apenas em nós mesmos. No dia em que nós pararmos de pensar um pouco em nós e começarmos a pensar nos outros, nós vamos pedir coisas que nós nem imaginávamos que poderíamos receber. E você sabe, irmão, não é só pensar em si mesmo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 24, não pensem só em si mesmos, procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. E vai dizer em Filipenses 2, 4, não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses e com o que eles estão fazendo. Então o que é sabedoria? Sabedoria está além de você, sabedoria alcança o outro. Se você precisa de sabedoria, fala: Deus, eu preciso de sabedoria não só para resolver os meus problemas, mas eu preciso de sabedoria também para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus vai conceder isso para você, irmão. Uma das razões de Deus nos conceder coisas é porque Ele está sempre olhando algo além de nós. O que Deus está te dando? O que Deus colocou nas suas mãos está além de você. Deus tem outras pessoas para alcançar por seu intermédio. Amém ou não? Quando alguém próximo de você recebe algo que você não tem, Deus não está pensando só naquela pessoa, Deus está pensando em você. Mas quando você recebe algo que aquela pessoa não tem, Deus não está só pensando em você, Deus está pensando também naquela outra pessoa. A sabedoria abençoou só Salomão? Não, abençoou o povo de Deus. Veja, Salomão se tornou o homem mais rico da terra. Ele o abençoou, mas a sabedoria dele também fez justiça para o seu povo, abençoou o seu povo. É isso que Deus quer derramar sobre nós, algo que nos abençoe, mas algo que abençoe o seu povo, algo que traga multiplicação sobre nós, mas algo que multiplique sobre o povo dele. Então muitas vezes o que nos falta é compreender isso. Outra coisa que precisamos entender é que quando o Senhor aparece para Salomão, ele oferece um pedido. Salomão havia acabado de oferecer um enorme sacrifício ao Senhor. Eu quero te ensinar algo aqui, irmão. Quem quer sabedoria? Vou perguntar mais uma vez, quem quer sabedoria? Eu te dei pelo menos 3 razões, 3 meios de você encontrar sabedoria, de você receber. Falando em outras línguas, meditando na palavra e pedindo a Deus. Sim ou não? Tiago diz: quem precisa de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Agora, quando Deus aparece para Salomão, o que ele tinha acabado de fazer? Oferecer um sacrifício. Ouça o que eu vou te dizer aqui. Tem muita gente que quer receber algo do Senhor, mas não sacrifica nada de si mesmo para ele. Salomão tinha acabado de fazer um enorme sacrifício, irmão. Então Deus aparece. Muitos de nós queremos receber um monte de coisa do Senhor, mas não sacrificamos nada de nós para Ele. Você quer receber sabedoria? A sabedoria vai exigir de você que você sacrifique a si mesmo. A gente quer se tornar a pessoa, a gente quer se tornar um monte de coisa, mas a gente não se sacrifica em prol daquilo. Se você quiser receber sabedoria, a sabedoria vai custar coisas para você. Você sabe, irmão, não é como aqui fazer um pedido para o gênio da lâmpada e se tornar sábio de uma hora para outra. Deus me faz sábio, automaticamente eu sou sábio. Não, a sabedoria é para nós. E eu vou mostrar isso para você dentro da palavra. Alcançar sabedoria, querido, vai nos custar algo. Isso fica explícito ao longo de todo o livro de Provérbios. Veremos por vezes Salomão narrando para não irmos para certos caminhos, não seguirmos certos conselhos, não aceitarmos certos convites, por mais prazerosos que pareçam. Por quê? Porque isso vai comprometer a sabedoria de Deus em nós. Se você quer se tornar alguém mais sábio, quer receber sabedoria de Deus para essa vida, você vai ter que abrir mão de coisas. Você e eu não vamos aprender a viver como é preciso se não aprendermos a abrir mão de coisas. Se não a dedicarmos tempo a coisas corretas e abandonarmos coisas erradas. Tem um monte de gente agora que está envolvido com um monte de coisa que não edifica. Essas pessoas não vão se tornar sábias. Por quê? Porque elas estão se envolvendo com coisas que não as tornam sábias.
elas não pararem para se assentar aos pés do Senhor e receber a sabedoria que vem dele, elas não saberão como viver a vida. Alcançar sabedoria, irmão, custará dizer não para certas coisas que não agradam a Deus. Custará não somente desviar os pés do mal, mas custa tempo com Deus, custa tempo com a sua palavra, com o seu conselho. Quer se tornar sábio? Você vai precisar de tempo com Deus, tempo com a sua palavra, tempo com o conselho de Deus. Você vai precisar dessas coisas. Senão nós vamos viver como tolo. Alcançar sabedoria, irmão, vai custar a hora dos seus dias. Custa a sua disciplina, custa a sua dedicação. E essas são coisas que nem todos estão dispostos a perseguir ou a pagar o preço. Você está disposto a passar horas na presença do Senhor? Você está disposto a gastar horas meditando na palavra dEle? Você está disposto a gastar horas para passar na presença de Deus? Se não posição, não vai haver sabedoria, irmão. Sabedoria custa. Você entende isso? O que custou para Salomão? Um sacrifício. Salomão precisou sacrificar milhares de animais. Quer alcançar sabedoria? Saiba, vai custar a você. Mas você está disposto a pagar o preço para alcançá-la? No capítulo 2, se você avançar um capítulo, você vai ver Salomão dizendo isso aqui: se você tomar posse das minhas palavras e guardar meus mandamentos em seu coração, se você clamar por entendimento e discernimento, se você procurar a sabedoria como se procura a prata. Perceba que Salomão narra as palavras que ele ouviu do seu pai. Se você, esse se é condicional. Se você, ou seja, depende do indivíduo ir em direção ao. Quer sabedoria? Quem quer sabedoria? Se você fizer por onde você vai. Se você se dispor a estar com Deus, você vai ter sabedoria. Se você se dispor a gastar tempo com Ele, você vai alcançar sabedoria. O se é condicional. Depende de algo que nós fazemos. Depende de nós irmos em direção a Ele. Ou você acha que se você andar menos tempo com Deus, mais sábio você vai se tornar? O que nós estamos fazendo para alcançar o que é preciso? Estamos investindo o necessário para isso? Ou estamos apenas vendo o tempo passar? Diz o capítulo 4 de Provérbios, que é pela sabedoria que obtemos vida. Escute isso aqui. Capítulo 4, se você avança alguns capítulos, lá no capítulo 4 de Provérbios, vai dizer que é pela sabedoria que nós obtemos vida, alcançamos vida. É por meio dela que somos protegidos. Está lá em Provérbios 4, que somos cuidados, exaltados, honrados, presenteados, coroados, e por aí vai. Olha o que a sabedoria proporciona. O que a sabedoria proporcionar tudo isso, mas nós queremos tudo isso sem andar com Ele. Você quer, irmão, ser honrado, protegido, guardado, exaltado, presenteado, coroado? Nós queremos um monte de coisa, mas não queremos estar com Ele. O homem natural, irmão, ele vive pelo saber humano, mas os espirituais deveriam viver pela sabedoria divina. Quem é espiritual aqui? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que eu estou falando com gente espiritual. Quem é espiritual aqui? Você então deveria aprender a andar pela sabedoria divina. Porque quem anda pelo saber do homem é o homem natural. Deus não chama a mim e a você hora alguma para andarmos na sabedoria do homem. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fez louca a sabedoria do homem. A sabedoria desse mundo é loucura. Então nós não podemos andar com a cabeça desse mundo, nós precisamos da sabedoria de Deus se quisermos. Diz no capítulo 3, verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e evite o mal. Agora escute isso. Deus está procurando aqueles que guardaram suas palavras para lhes conceder o seu favor. Olha isso aqui. Deus está procurando aqueles que guardaram a sua palavra para que Ele possa lhes conceder o seu favor. O que eu acabei de dizer aqui, querido, não é nenhum exagero, nenhuma heresia. Porque você vai falar assim, pastor, mas favor não é graça e graça não é algo imerecido? Eu vou te mostrar algo. Mas Deus está procurando pessoas que estão guardando a sua palavra para que Ele possa conceder o seu favor. Olha isso aqui. Salomão fez isso. Salomão guardou as palavras de seu pai
Ele ouviu seu pai falando: meu filho, peça sabedoria. E aí quando ele pede sabedoria, o que Deus faz? Parece ele. Aonde que está isso dentro da Bíblia? No livro de Provérbios, ainda no capítulo 3, verso 1. Olha isso aqui, do verso 1 ao 4. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Preste atenção. Guarde no seu coração, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva nas tábuas do seu coração. Agora olha isso aqui, verso 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Aonde que o favor de Deus e dos homens se manifesta? Quando você guarda algo no seu coração. Deus está procurando aqueles que estão guardando a sua verdade no seu coração, para que Ele possa derramar o seu favor. Foi o que Salomão fez, querido. Ele ouviu algo de seu pai desde a sua infância, guardou aquilo, quando pediu, ele recebeu o favor do Senhor. Quando nós guardamos aquilo que nós estamos ouvindo, então nós teremos o favor de Deus. Então, só nesses momentos, irmão, quando Deus quer abençoar, independe de você. Mas quando depende de você, você tem que fazer aquilo que Deus espera que você faça, porque enquanto você e eu não fizermos, não vamos receber aquilo que nós precisamos. Veja, o verso 4 diz: então você terá. Então você terá. Isso aqui é outra condicional. Antes de ter algo, é preciso guardar algo. Então você terá. Se você guardar, então você terá o favor. É condicional. Eu guardo algo, então eu recebo algo. Tem coisas, querido, que não é para qualquer um. Deus não dá tudo para qualquer um. Isso também está dentro da Bíblia. Deus não vai revelar tudo para todo mundo. A Bíblia diz assim que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, ao qual Ele vai fazer o quê? Ser as suas alianças. Deus não vai dar tudo para todo mundo, irmão. Tem coisas que não é para todo mundo. Jesus certa vez virou para os seus discípulos e falou assim, para o povo eu falo por meio de parábolas, mas para vocês eu falo abertamente. A vocês eu estou dando conhecer os mistérios do reino dos céus. Para a multidão, eu vou falar em parábolas. Olha onde está isso, o texto de Mateus 13, a partir do verso 11. Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Agora nós voltamos lá para o início do texto que nós lemos. Porque não ouvimos a sabedoria, o coração se torna insensível. E aqui diz: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se aos... Ora, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Escute, Jesus não faz acepção de pessoas, mas Ele é seletivo quando se trata de comunicar certas coisas com elas. Jesus não faz acepção, eu e você somos igual perante Ele, amém ou não? Mas Ele não vai comunicar tudo para todos. Ele não vai comunicar verdades que Ele comunica para mim, se você não tiver disposição para estar com Ele. Ou você acha que Ele vai revelar tudo para você, se você não está nem aí para Ele? Não, o texto diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então Ele vai dar a conhecer a esses os segredos da sua aliança. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas permanecerem em vocês. Perceba mais uma vez que isso aqui é condicional. Tem o se, isso depende de nós também. Se vocês, o desejo dele, querido, é revelar, mas será que é o nosso desejo também guardar as suas palavras? Irmão, Deus ama revelar as coisas para o seu povo. Se eu te perguntar qual é a sua última revelação, o que você teria para me contar? Se eu perguntasse para você, irmão, vem cá e compartilha com a igreja, qual foi a sua última revelação? O que você diria? Pastor, então, eu não tenho.
Eu não tenho uma última revelação. Irmão, o segredo de Deus é te revelar coisas. O segredo de Deus é te revelar coisas. A Bíblia diz que Deus oculta coisas, mas os reis, a obrigação deles, a responsabilidade deles é esquadrinhar aquilo que Deus ocultou. A glória de Deus é encobrir coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Deus quer revelar coisas a você. Deus quer fazer coisas serem descobertas diante dos seus olhos, amém? Só que quem está guardando as palavras dele? O que você está ouvindo, você está guardando, irmão? O que você está pedindo é baseado naquilo que você guardou, porque Jesus disse, olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Quando eu precisar de algo, eu vou lá no tesouro do meu coração e vou tirar aquele bom. O que é aquele bom? É o que Deus falou comigo, é o que Deus construiu dentro de mim, é a palavra dele armazenada no meu espírito. Certa vez Jesus disse em Mateus 11, 25, eu te louvo, dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Cadê os pequeninos aqui? Não tem pequenino aqui. Os sábios e cultos aqui eram aqueles que aos seus próprios olhos se achavam alguma coisa e rejeitavam as palavras de Jesus, mas aos pequeninos ele revela. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria que você precisa para a vida está aos pés dele. E ele está revelando para os pequeninos. Agora deixe-me ir para o final. Eu disse aqui que eu recebi algo em comum com o que Salomão recebeu. Alguns anos atrás, eu já contei isso para vocês, mas eu sempre gosto de trazer isso para trazer algo novo. Há alguns anos atrás, eu ouvi essas mesmas palavras. Pede o que queres que eu te dê. Você gostaria de ouvir isso de Deus? Quem gostaria? Pois é, eu ouvi essas mesmas palavras. Deus falou assim para mim, com voz audível. Pede o que queres que eu te dê. Irmão, na mesma hora, eu não fiquei assim, deixa eu ver o que é que eu vou pedir. Deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que eu vou pedir isso aqui. Não, deixa eu ver se eu acho que eu vou pedir aquilo ali. Na mesma hora que Deus falou isso para mim, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei do que Salomão vivenciou. Eu não titubeei, irmão. Eu não pensei duas vezes, eu só disse, quero sabedoria. Por que eu pedi sabedoria? Porque a palavra já estava construída dentro de mim. Eu já tinha uma base para fazer o meu pedido. Irmão, construa essa base dentro de você. Porque Deus tem muitas coisas para te dar, mas o que Ele quer te dar precisa ser substância dele no seu interior. O que significa isso, pastor? Precisa ser produto da palavra dele dentro de você. Porque Ele quer que quando você peça, você possa receber. Porque quando a palavra dele está dentro de você, você não vai pedir apenas algo para si, você vai pedir algo para si e para os outros. Amém? E nessa ocasião, querido, eu pedi a sabedoria para Deus. E embora Deus tenha me concedido essa sabedoria, eu quero dizer para você, eu não podia ficar só de braços cruzados. Deus falou para mim, pede o que você quer que eu te dê. Aí eu falei, Senhor, sabedoria. Daquele dia, você acha que a sabedoria que eu recebi foi pelo fato de eu ter ficado de braços cruzados? E eu me tornei sábio da noite para o dia? Não. Eu pedi sabedoria, mas a sabedoria continuou me custando algo. Exigindo algo de... Eu me tornar uma pessoa sábia, não bastou eu só ter pedido sabedoria para Deus. Eu tive que gastar tempo, irmão, para estar com Ele. Eu não me tornei sábio automaticamente. Sabe, houve muitos momentos, eu me lembro, irmão, de vários momentos em que eu falava coisas que eu espantava. Eu falava assim, às vezes saía coisas de mim, às vezes eu estava conversando com alguém, aconselhando alguém, e eu falava coisas assim, eu ficava, uau, eu não acredito que isso saiu de mim, não pode, eu não tenho esse entendimento, eu não tenho essa inteligência toda, de onde isso saiu, de que lugar veio isso? Veio dele.
Você já passou por momentos assim? De você falar coisas que você fala assim, rapaz, de onde saiu isso aqui? Eu já vivenciei isso muitas vezes. Por quê? Porque foi fruto da sabedoria de Deus em mim, mas nem sempre foi assim. Muito do que eu falo, do que eu ensino, do que eu aconselho, é de mim tempo com o quê? Com a palavra. Tempo de conhecimento. Eu precisei buscar então algo no Senhor. E nós vemos aqui essa recomendação de Davi a Salomão. Se você notar, depois que Salomão recebe sabedoria, o que ele faz? Ele pede a sabedoria, ele a recebe, mas o que ele faz? Logo depois que Salomão recebe a sabedoria, ele começa a estudar as coisas. Veja, não foi algo automático só na vida dele. Claro que logo depois que ele recebe a sabedoria, tem aquele caso daquelas duas mulheres com aqueles dois bebezinhos, lembra? Que ele julgou. Ali o povo viu que a sabedoria repousava sobre Salomão, só que Salomão precisou gastar tempo conhecendo. Então veja que ele não se tornou sábio assim, para ter todas as respostas de uma vez. Salomão, queridos, ele começou a estudar as coisas. Ele recebeu algo de Deus, mas não foi num mero passe de mágicas. Deus não instalou, seja sábio e saiba tudo de uma vez só. Você acha que Adão, quando foi criado, Adão sabia de tudo? Não, Adão não sabia de tudo. Quando Deus cria o homem, e Deus coloca o homem no jardim, embora o homem fosse perfeito, e não havia caído ainda por causa do pecado, o homem não conhecia tudo. O conhecimento do homem, a sabedoria do homem seria através de um caminhar progressivo com Deus. Ele iria crescendo no conhecimento, e então ia se tornando cada vez mais sábio no Senhor. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão então passa a estudar as coisas. E então a sabedoria dele vai crescendo, e vai crescendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quer se tornar mais sábio, não basta apenas pedir a Deus, você vai ter que se entregar ao conhecimento dele. Você vai ter que gastar tempo estudando a palavra dele. Ele gastou tempo se aprofundando. Então veja, Deus lhe concede algo, mas ele precisou se mover em direção àquilo que Deus... É isso que ele diz em Eclesiastes 1, verso 13, verso 17. Olha o que ele diz aqui. O que Salomão vai dizer aqui, vai mostrar para mim e para você, que a sabedoria que ele recebeu de Deus não foi algo que deu entendimento de tudo para ele instantaneamente. Olha o que ele diz. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que foi feito debaixo do céu. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Ele fez o quê? Ele se esforçou, ele se dedicou. Quer se tornar uma pessoa sábia? Se esforce e se dedique. A gente quer ter respostas para as coisas da vida, mas a gente não se esforça, a gente não se dedica, a gente não tem disciplina, irmão. Sabedoria vem com disciplina, vem com dedicação, vem com esforço. Pastor, onde você quer chegar? Eu concluo. Nós precisamos de sabedoria para a vida. Para a maioria das pessoas, tudo parece muito complicado. Porque nós, de forma correta, em muitos momentos, as nossas escolhas são erradas, as nossas decisões precipitadas, as nossas respostas equivocadas e tantas outras coisas. Para a maioria das pessoas, a vida é complicada. A vida não é complicada. Repita comigo, a vida não é complicada. Então, o que é complicado? Complicado somos nós que não andamos debaixo da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus nos ensina a viver. A sabedoria de Deus é a chave para a vida. Amém, irmão? Mas se houvesse um pouco mais de sabedoria em nós, nos livraríamos de muitos danos, de muitos estresses e de muitas tribulações. Acredite no que eu vou te dizer. Muitos dos seus estresses, muitas das suas tribulações é produto da sua falta de sabedoria. Se eu e você tivéssemos um cadiquinho mais de sabedoria, a gente não teria falado o que falou, não teria feito o que fez, não teria ido para onde a gente foi. É assim ou não é? É isso? Nós estamos no tempo de darmos as respostas certas para obtermos os resultados esperados por Deus. Irmão, esse é o tempo de respondermos do jeito certo. Porque Deus tem resultados que nós precisamos gerar. Deus está esperando que a gente gere resultados corretos, mas isso vai exigir de nós tempo de sabedoria, crescer em sabedoria, amém? Deus quer nos dar resultados melhores, mais do que nós os queremos. Quem quer coisas boas? Posso te dizer uma coisa? Você nunca vai ganhar de Deus.
Se você espera resultados melhores, Deus tem resultados muito melhores do que o que você espera para si mesmo. Nós nunca vamos conseguir vencer Ele. A vontade dele sempre está acima da nossa, bem como os resultados dele acima dos nossos. Mas aonde nós encontramos os resultados dele acima dos nossos? No nosso próprio entendimento? Nosso próprio saber? Não, na sabedoria dele. Sabedoria, irmão, não é uma... mas ela se torna exclusiva para quem se aproxima do Senhor e tem prazer em sua palavra. Escute, a sabedoria está acessível a todos os homens. Eu disse o quê? Todos os homens. Ela não é uma exclusividade, mas ela se torna exclusiva. Para quem? Para quem se aproxima do Senhor. Porque é isso aqui que nós lemos no texto inicial. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, nas portas da cidade. Ou seja, a sabedoria está aí disponível para todo mundo, mas para quem ela está acessível? Para quem está com Ele. Amém ou não? Sabedoria não é uma exclusividade, mas ela faz um convite a todos, mas só a obtém quem dá ouvidos para ela. É por isso que ela diz no texto que nós lemos, que há pessoas que não dão ouvidos para ela. Dê ouvidos para aquilo que você está ouvindo de Deus. Então você vai se tornar alguém sábio. Então não só peça, vá em direção a ela. Se dirija em direção ao Senhor. Irmão, não fique conformado com o que você tem e possui hoje. Não fique conformado só com esse pouco saber. Não fique conformado só com o que você tem hoje, irmão. Porque há muito a ser provado, mas também há muito a ser conhecido. Quanto mais precisamos provar, mais nós precisamos conhecer. Deus tem muito para nós, sim ou não? Mas isso vai exigir de você mais conhecimento dEle, mais tempo com Ele, mais sacrifícios de si mesmo para Ele. Irmão, as 2 vezes que Deus aparece para Salomão, nas 2 vezes Salomão sacrificou. Na segunda vez o sacrifício de Salomão é maior do que a primeira. Que engraçado isso, né, irmão? Olha que interessante isso. Eu terminei minha palavra. Olha que interessante. As 2 vezes que Deus aparece para Salomão, ele sacrificou. Na segunda foi maior do que a primeira. Quando há sacrifício da nossa parte, quando nós deixamos algo nosso de lado em prol dele, ele vai aparecer. Ele vai se manifestar e ele vai ter prazer em nos conceder aquilo que é a sua vontade. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.